Eu não me preparei para entender a morte e eu fui rapidamente procurar entender. Eu acho muito difícil você perder um filho e voltar para a vida. Você pensa que vai viver dividido entre o céu e a terra. Uma raiva, assim, blasfemática de Deus. A minha mulher estava caminhando para o trabalho e o coração dela parou. Eu acho que é uma coisa cultural mesmo, né? A gente devia aprender a falar melhor e mais sobre a morte, porque a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer um dia. A perda de uma pessoa querida é uma das situações mais difíceis que a vida pode nos trazer. E logo depois da perda vem um processo muito importante que faz com que a gente supere, essa perda, que é o luto. Por isso hoje eu estou aqui do lado do psicólogo Danilo, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Universo. Agradeço. E eu quero já te perguntar de início, Danilo, o que seria o luto? Bom, Rick, na verdade o luto é uma reação natural a toda e qualquer perda significativa que a pessoa vivencia. Essa reação afeta aspectos físicos, emocionais, cognitivos, aspectos sociais e também, por que não dizer, dos religiosos e espirituais. Então é uma perda que acaba mexendo com a forma de viver da pessoa. É algo muito significativo. E quanto maior é o apego da pessoa ao ente querido que se foi, maior será a dor dessa perda. Tem uma primeira parte ali inegável de você se sentir morrendo também, de você falar, sabe, eu quero ir com você um pouco, mas também você pensa nas outras pessoas que estão aqui. E aí chegou uma hora, um determinado momento, que eu estava tão triste, me sentindo tão sozinha, mas aí, paradoxalmente, isso me deu uma certa calma. Eu pensei, putz, eu não tenho mais nada para perder de fato, assim. Danilo, fala pra gente, quais são as fases do luto? Bom, Rick, na verdade as fases do luto são categorizadas de forma a entender didaticamente o que acontece com a pessoa quando ela está enlutada. Mas não necessariamente elas são seguidas à risca, com a pessoa passando por todas elas. Mas o comum é que a pessoa passe por pelo menos duas delas. Quais são? A primeira é a negação. É quando a pessoa não aceita que está vivendo aquilo. Diz que não é verdade, que ela está sonhando, deve ser um pesadelo, alguma coisa do tipo. A segunda é o momento de raiva. Ela vai se questionar com toda a rebeldia, se rebelando contra o que está acontecendo com ela, com relação a por que com ela, por que isso aconteceu com ela, justamente com ela, o que ela fez para merecer isso. Muito difícil você perder um filho e voltar para a vida. Uma raiva, assim, blasfemática de Deus. Paradoxalmente, isso me deu uma certa calma. Eu pensei, putz, eu não tenho mais nada para perder de fato, assim. Na terceira fase, há geralmente uma barganha, é uma fase de negociação. Ah, mas e se eu fizesse tal coisa, será que eu conseguiria? Será que se Deus vai me permitir reencontrar meu ente querido quando eu estiver dormindo? Será que eu vou poder sonhar com ele? E tenta barganhar. Ah, se eu fizer tal coisa, será que eu consigo isso de mérito? Como se fosse uma compensação. Como se fosse uma compensação. Na quarta fase, há uma depressão. A pessoa entra num momento difícil existencial que vai afetar sono, vai afetar apetite, vai afetar a qualidade de vida, a forma de lidar com os prazeres de viver. Isso realmente é muito difícil, é um momento realmente tenso, mais difícil. E a última fase é a fase de aceitação, que é o momento em que a pessoa consegue integrar aquele afeto e conviver com aquela perda de forma a reestruturar o seu futuro. É um momento em que geralmente a pessoa vai conseguir fazer planos para o futuro sem aquele ente querido. Me senti estranha, me senti como se eu estivesse atrapalhando uma história que deveria ser tão bonita aos 30 anos. Foi muito solitário, assim, porque eu era criança, sentia que eu tinha uma responsabilidade de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. Existe um tempo para se passar essa fase do luto? Não existe um consenso quanto a isso, Rick. Por exemplo, se uma mãe perde seu filho único, isso vai ser um luto muito mais demorado. Não é tão simples a gente dizer. Existe uma estimativa de que entre 3 e 6 meses os afetos vão se recompondo e que com cerca de 1 ano a gente já consegue ter
uma vida mais tranquila e normal. Mas assim, tem gente que passa décadas de luto, enquanto que tem pessoas que em pouco tempo conseguem resolver. Com o tempo, a dor vai sendo substituída pelo amor que você sentiu. É uma questão de mudar o olhar. Preencher de gratidão por eu ter tido esse filho durante 20 anos é o que faz com que você consiga sobreviver. O Daniel sempre vai viver em mim, de alguma maneira, né? Assim, a pessoa que eu me transformei, quem eu sou hoje, passa muito pelos anos que a gente passou junto. Então, de certa maneira, ele está sempre comigo. Assim, às vezes eu converso com ele, inclusive. E qual o momento certo que a pessoa precisa dar um start e acordar para poder procurar um especialista? É muito importante que a pessoa perceba o quê? Que ela precisa, em primeiro lugar, de companhia. Isolar-se, não. Isolar-se não é uma boa. É importante que a pessoa esteja sempre acompanhada, até para que ela consiga manter a mente ocupada e percebendo que existem outras coisas na vida para ela viver. Segunda coisa que é importantíssima, a questão do apoio. Ela precisa de alguém que ajude ela nesse momento difícil e que ajude ela a atribuir um significado para essa perda. É interessante porque algumas pessoas vão ter isso na família, outras pessoas vão ter isso na religião e outras vão precisar do profissional, como você colocou. Se ela está numa situação tão grave, é melhor que ela busque logo um profissional. Eu escondo das pessoas que eu vou ao cemitério, as pessoas não sabem. Voltar para o trabalho significava voltar a enfrentar aquilo quase com aquela etiqueta que você traz na testa, que é assim, mãe que perdeu o filho, e as pessoas olham para você e não sabem como agir. Se você não dá conta de escutar como eu me sinto, tudo bem, a gente vai tomar sorvete, a gente vai andar no parque, não precisa perguntar. Eu acho que quando você pergunta como você se sente, eu acho que você tem que ter ali, tá com o coração muito aberto para receber essa resposta. Porque nem sempre vai ser fácil ouvir, assim como não é fácil falar. Agora, Danilo, fala pra gente o que não dizer para uma pessoa enlutada. É interessante, Rick, que a gente perceba que as pessoas, na melhor das intenções, tentam falar coisas para as pessoas que estão em luto, só que às vezes elas atrapalham. Uma das coisas mais frequentemente faladas é: seja forte nesse momento. Não, a pessoa precisa aprender a lidar com aquela ausência. E não dá para ser forte. É difícil lidar com aquilo. Então, que a pessoa consiga perceber o seu sofrimento e integrá-lo. Porque dizer para ela ser forte, às vezes, faz com que ela negue aquele afeto. E isso não é nada saudável nesse momento. Eu escondo das pessoas que eu vou ao cemitério, as pessoas não sabem. Voltar para o trabalho significava voltar a enfrentar aquilo quase com aquela etiqueta que você traz na testa, que é assim, mãe que perdeu o filho, e as pessoas olham para você e não sabem como agir. Mas é bom, a pessoa precisa naquele momento colocar para fora suas emoções. Então que ela sinta sua fragilidade, sua vulnerabilidade, e que ela não precise ser tão forte assim como as pessoas falam, porque na verdade lá na frente ela vai desenvolver sua fortaleza. Se você não dá conta de escutar como eu me sinto, tudo bem, a gente vai tomar sorvete, a gente vai andar no parque, não precisa perguntar. Eu acho que quando você pergunta como você se sente, eu acho que você tem que ter ali, tá com o coração muito aberto para receber essa resposta, porque nem sempre vai ser fácil ouvir, assim como não é fácil falar. É possível realmente superar o luto? Sim, a pessoa pode perceber, reconhecer que ela precisa de ajuda, tá? Às vezes ela precisa de um toque das pessoas que vivem junto com ela, que percebem que ela não está bem o suficiente e aí sugerem, e isso é muito importante. Então, na verdade, você vai elaborar esse luto. Elaborar de tal modo que você consiga, lá mais adiante, fazer planos para o seu futuro sem aquela pessoa que está fazendo muita falta naquele momento. Então, nesse momento que você consegue fazer planos, você consegue já lidar com a ausência da pessoa e seguir. Porque vai ser uma perda, vai ser uma lacuna na vida para o resto da vida, mas ela consegue seguir apesar disso. Eu gosto de estar com as pessoas que me falam dele. E é muito gostoso alguém dizer: olha, aqui é o primeiro apartamento que seu pai me vendeu, foi onde nasceu meu primeiro filho. Porque a partida é dolorida demais. E depois vem a saudade. E essa saudade, ela é preenchida com o falar neles. Um dos amigos do Gabriel sugeriu
fazer uma festa no aniversário dele. E aí houve essa ruptura com uma grande festa, que é um tributo e que é feita até hoje. É muito importante procurar um especialista. Procurar um profissional capacitado, habilitado, que vai ajudar ela a lidar com aquela perda e fazer sentidos novos para a sua vida, novos propósitos, um novo projeto de vida. É isso aí, hein? Se ligue, o luto tem saída, né? Exatamente.